Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos orarmos. Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor guardará a nossa entrada e nossa saída. Ele protegerá a nossa vida, nossa alma, guardará nossa entrada e nossa saída desde agora e para sempre. Bom dia, a paz esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Assim seja, amém. Amados, o Espírito Santo, ele sempre me dá uma palavra, revela uma palavra para ministrar. Engrandecido é eternamente o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Desculpa, gente. É uma alergiazinha, viu? Vamos ao que nos interessa. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A Ele toda honra, glória, domínio, poder, majestade nos céus e na terra. Bendito seja o teu nome. Vou ler uma passagem que está escrita em Mateus 8, o leproso purificado. E descendo ele do monte, ele quem? O Senhor. Seguiu a uma grande multidão. O leproso também estava lá. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus disse assim, estando ainda a mão, tocou-o, dizendo: quero sim, quer ser limpo? Então, ser limpo. E logo foi purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, ou não digas a alguém, mas vai, prostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ele quer que nós sejamos suas testemunhas até o confim da terra, Ele fala de Samaria, Jerusalém, Samaria. Então, eu quero ler uma passagem bíblica também para vocês, para todos nós. O Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Louvado seja Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, assim diz o Senhor. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós sabemos que o Sermão da Montanha, ele tem continuidade, no capítulo 7 ainda de Mateus, quando ele diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem.
Muitas vezes esse versículo aqui, esse último que eu li, o Senhor, ele se refere, por exemplo, quando nós vamos tentar, né, convencer um ímpio que ele não quer nem ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes eu me deparo com essas situações porque sou muito usada por Deus para ganhar almas para o reino dos céus, e glória a Deus por isso, como muitas também fazem, muitos fazem. E a pessoa, às vezes, uma das estratégias que Deus me deu foi pregar em determinados locais, e às vezes, pelo barulho, eu coloco num papelzinho. Gente, é um trabalho assim de muito amor, dedicação. Sabe isso aqui, ó? Eu faço sempre. Ontem eu entreguei um bolo. Isso aqui, o que é isso aqui? É o Espírito Santo me usando para ganhar almas para o reino dos céus. Nunca eu deixei de fazer a obra, não é? Mesmo sem ter recursos, busco qualquer dinheirinho que entra, eu compro os chamequinhos, parto, e isso tudo é mão de obra também, não é? Louvado seja Deus. Então vamos dar prosseguimento à nossa live. Bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu uma ministração de um tema bíblico, como sempre ele faz, e aqui eu vou ler. A soberania de Deus. Nós, para ministrarmos essa palavra, primeiro a gente tem que se consagrar, lógico que sempre, não é? Isso é um cotidiano, é uma rotina cotidiana, diária, que eu quero dizer diária, porque para falar do nome de Deus, você precisa buscar, embora falhos, mas a gente busca a santificação do Senhor. A soberania de Deus. A soberania de Deus é o seu poder, autoridade e domínio sobre toda a criação. Exegeticamente, significa que Deus governa a história de acordo com o conselho de sua própria vontade, e nada acontece fora do seu conhecimento ou permissão. A definição exegética, a raiz exegética da soberania divina, nos ensina verdades fundamentais sobre o Criador, a autoridade suprema. Nós vamos falar aqui sobre a autoridade. Deus é o rei. Deus é amor? É. Mas ele também é justiça e juízo. Deus é o rei supremo, absoluto. E o universo funciona segundo o seu propósito. Ele não é limitado pelo tempo ou por contingências humanas. Louvado seja o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre o poder irrefutável. Tudo que ele planeja, ele tem poder legítimo de cumprir e nada pode impedir. Natureza santa. Vamos falar da natureza santa dele e sua santificação, sua soberania não o torna autor do mal, pois ele é limitado por seus próprios atributos. Por seus próprios atributos de santidade e bondade, benignidade, que nós sabemos que não tem fim, né? A sua benignidade, aleluia. Ação nos detalhes, a vontade permissiva ou diretiva de Deus indica que ele nunca perde o controle, mesmo em momentos de sofrimento. Fundamentos bíblicos. A Bíblia relata a soberania de Deus desde o Antigo Testamento ao Novo. Agora nós vamos falar aqui também da autoridade total. Salmo 115, verso 3, declara que nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Singularidade. Vamos falar agora sobre a singularidade, que está em Isaías, capítulo 46, versículo 9. Deus afirma que é único, e nós sabemos que ele é único, exclusivo e eterno. Único e não há outro semelhante a ele. Bendito seja, exaltado o teu nome. Agora vamos falar do propósito soberano.
O livro de Jó é um forte documento doutrinário sobre como o agir de Deus transcende a compreensão humana. Louvado seja Deus. Soberania na salvação. A carta de Romanos 9 e as palavras de Jesus em João 15,16 destaca a escolha divina. A salvação é uma obra de Deus no princípio, do princípio ao fim. Bendito, exaltado, magnificado é o teu nome. Excelso é o teu nome. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos, Senhor. Gratidão a ti, Senhor, por todos os teus feitos. Bondoso, benigno, rico em misericórdia. Um Deus justo, um Deus, Ele é Pai, Ele é eterno, Ele é exclusivo. Ele diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus Cristo é o único Salvador, o Filho. Ele disse, eu e meu Pai somos um. Aquele que me ama, ama a minha palavra, o meu Pai o amará e viremos a ele. Eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. A palavra de Deus, João 14, 23. Bendito quando somos bem-aventurados, que quando colocamos nossa confiança e esperança no Senhor, bem-aventurado, mais que feliz. Nós somos mais que felizes quando nós nos dispusemos, né? Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Gente, a pessoa tem que se dispor, ouvir a voz dele, assimilar a palavra dele. Tem gente que até usa essa expressão, fulano come a Bíblia, fulano come, quer dizer assim, não só lê, como ele toma para si. A Bíblia relata, Mateus 7, 24, que o homem prudente, o Senhor chama ele de prudente, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, aquele que pratica o que está na palavra de Deus. E o que não pratica, o que não cumpre o que está nas Escrituras, ele chama de insensato. Muitas das vezes eu usada por Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Paráclitos, tem pessoas que rejeitam, né? Rejeitam até o papelzinho que eu vou entregar. Ali, geralmente eu coloco Romanos 9 e 10. Focado na salvação, porque não é viável eu falar dos personagens bíblicos, a menos que eu dê assim um exemplo, um curto exemplo, mas não convém falar a história todinha dos personagens bíblicos naquele lugar, que é pouco, muitos descem logo na parada. Então, nas suas respectivas paradas do metrô, então o que é que eu foco? O Espírito Santo me usando. Eu foco exclusivamente na salvação da alma, porque o tempo é curto, então nós temos nós que fazemos a obra do Senhor, em determinados locais, aproveitar as oportunidades, assim o Senhor disse, aproveitar as oportunidades para pregar as suas escrituras, levar o verdadeiro evangelho, onde proclama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então hoje eu até coloquei, falando sobre a graça salvífica, não é? Que o Senhor nos concede, engrandecido eternamente seja o teu nome, Pai. Fazer chegar. Mas nós sabemos também que o inimigo de nossas almas, ele atua na ignorância
de alguns que ficam presos em religiosidade. O Senhor não é religiosidade. O Senhor diz, nas suas escrituras está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, através dele. Jesus Cristo, aquele que pagou um alto preço na cruz, cumpriu o propósito de nos salvar. Ali, embora santo, ele se fez pecador, mas ele morreu crucificado, foi zombado, escarnecido até a morte, houve a peregrinação toda, tamanho foi o sofrimento dele, mas ele cumpriu o propósito e ressuscitou. Deus não está mais no madeiro. Tem gente que fica adorando a cruz. Nós devemos olharmos para a cruz para se lembrar do preço tão alto que ele pagou por nós. E você acredita que tem gente ainda que fica aí, se prendendo? Por isso que o Senhor diz nas suas escrituras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa só é liberta através do Filho de Deus. Paráclitos, ele é o Espírito dele, ele disse antes de subir aos céus, convém que eu vá para que o outro Consolador venha. O Espírito da verdade, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Deus não está em objetos, né? Você pode ter até um crucifixo, mas não ponha sua fé em objetos. A nossa fé deve estar nele, e ele é espírito. Convém que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta é o Filho de Deus, o próprio Deus. Como diz uma amiga nossa, uma irmã em Cristo, é Deus purinho. Então, amados, olha o meu pezinho aqui atrás. Então, não fique presa aí em idolatrias. Tem gente que deixa de crer no Senhor, ter temor no Senhor e coloca sua fé em outras coisitas que não levam a nada. Não são caminho coisa nenhuma. Jesus é o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Está em Salmo 119, verso 150. Vamos ler. Aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus, aqui tem nessa versão, luz para os meus caminhos. Nós sabemos que o caminho é só um, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo, seu Filho amado. Aquele que pagou alto preço. Essa é a graça. Sois salvos pela graça mediante a tua fé em Cristo Jesus. Não vem de vós, é dom de Deus, nem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Gente, ninguém me liga, ninguém me procura, mas quando eu tô numa live, é impressionante. Não para de tocar, não para de chamar. Oh, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Sabe como é o nome desse louvor? Agnus Dei. Acho tão lindo, gente, tão lindo. Tem uma igreja que geralmente quando eu vou lá, aí o pastor manda cantar esse louvor. Eu acho tão lindo. Santo é o Senhor Deus poderoso. Ele diz assim: sejais santo como eu sou. Santificai-vos, porque parece que é Oséias que tem assim escrito. Porque amanhã, santificai-vos, que amanhã farei maravilhas. Ele quer dizer assim, que a gente busque santificação, né? Porque ele sabe que nós somos falhos. Mas nós só temos falha, nós temos virtudes. Virtudes. O ser humano não é só de falhas não, gente. Tem muita virtude. E glória a Deus por isso. Tudo bom? Tudo bem? Diga, está tudo bem. Nós devemos profetizar dias melhores em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele existe. Nosso Redentor, Ele está vivo, vivíssimo. Ele diz que quando 2 ou mais está falando no nome dEle, Ele está no meio de nós. Você crê nisso? Ele disse, se creres, verás a glória de Deus. Feliz aquele, aquela que creu sem ver. Que não viu, mas creu. Porque o justo, ele vive pela fé, não por vistas, não olhando as circunstâncias. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha fé se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo falho me faz enxergar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá na minha vida, na tua vida. Tu crê nisso? Tu crê nisso? Que Deus proverá em nossas vidas? Creia, meu irmão, creia. Jeová Jirê, Jeová Rafá te cura agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Vai tocando o Senhor, vai curando, vai sarando, vai libertando. E Yeshua Hamashia, e vai sarando, e vai salvando. Yeshua, 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 vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha misericórdia de ti, de mim. E sobre ti levante seu rosto e nos dê a paz. Até a próxima live.